É claro, senhores, que existe uma parcela da população que não vai votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Estimam em torno de 40 milhões. Isso abre uma brecha para o surgimento da terceira via. E o nome que apareceu primeiro, se eu estiver enganado, me corrijam, foi do ex-ministro, do ex-ministro, do nosso juiz Sérgio Moro. E hoje, o Moro, ele tem uma rejeição da turma do Bolsonaro e da turma do Lula. Fica inviável? Adriles. Olha, Sérgio Moro é o único nome dessa terceira via que pode ser considerado respeitável, que pode não ser considerado oportunista, que eventualmente pode furar esse bloqueio entre Lula e Bolsonaro, mas as suas possibilidades também são ínfimas e remotas. Porque se ele era e foi um herói nacional que colocou pela primeira vez corruptos graúdos na cadeia, ele, como político, é extremamente inábil. Ele agiu como ministro da Justiça como se fosse um juiz, cuja ordem deveria ser cumprida imediatamente. Ele não sabe que a política tem meandros, tem nuances, tem ambiguidades. Bolsonaro, eventualmente, pode sim ter protegido seu filho Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, mas não há provas cabais disso. Queria mudar o chefe da Polícia Federal, que era prerrogativa sua. Moro o acusou sem nenhuma prova. Fez um lance político absolutamente assodado, saiu totalmente chamuscado pela falta de provas, em descoordenação com seu discurso, que queria demonizar o governo Bolsonaro em nome da sua vaidade. Então, como político, ele não repetiu a façanha de ser um bom juiz. Ele tem uma rejeição monstra, por óbvio, dos lulistas, dos petistas, que agora saem da toca, sabe por quê? Porque o STF deu esse discurso. Olha, o Lula pode ser considerado inocentado. E o Sérgio Moro, ele é um falso herói que eventualmente condenou injustamente o nosso príncipe pela sua época de gáudio econômico, que não foi mérito nenhum do Lula, foi mérito do crescimento mundial global. O Brasil, inclusive, cresceu menos que toda a América Latina no período dessa bela época dos anos 2000. E então, Moro fica nessa saia justa. Ele tem uma rejeição monstra dos bolsonaristas, que se decepcionaram com ele. Essa direita liberal limpinha praticamente não existe mais, e uma rejeição natural dos petistas. O seu espaço para ascensão é cerca de 20%, 30%, no máximo. E essa eleição é muito difícil de ser despolarizada, porque tanto Lula quanto o Bolsonaro, e um se retroalimenta do outro e vive da rejeição do outro, tem um terço que mata a mãe. Se o Bolsonaro matar a mãe, vota nele. Se o Lula matar a mãe, e o Lula chegou mais ou menos perto disso, pelo monturo de corrupção que ele fez, gigantesca, vota nele. Então a terceira via é praticamente inviável, mas o único capaz de alguma forma arranhar a imagem do Bolsonaro, tirar a voz dele, é Sérgio Moro. Agora eu pergunto, herói ou vilão? Piperno. Bom, segundo o STF, Sérgio Moro é um juiz suspeito. Grande fonte, hein? Um juiz... Aliás, eu quero até fazer uma correção naquilo que o senhor disse aí, porque Sérgio Moro não foi o primeiro a mandar poderosos para cadeia, não. Em massa. Quem o primeiro a mandar muita gente para cadeia foi o STF, do processo lá do Mensalão. Inclusive, José Dirceu, que era o segundo homem mais poderoso da República, e Roberto Jefferson, que era uma importante liderança da oposição. Isso para citar dois políticos graúdos, né, lá daquele momento, porque Costa Neves, que hoje, inclusive, luta para abrigar e o Bolsonaro e seu partido, foi outro que acabou cumprindo pena, inclusive. Então, vamos fazer justiça ao STF, porque, aliás, o STF, na época de Joaquim Barbosa, porque muita coisa começou lá. Não é aqui com o Sérgio Moro, não. Agora, também discordo da tese de que o Sérgio Moro não tem espaço e de que o Sérgio Moro seria o único nome viável da terceira via. Minimamente viável. A gente não pode esquecer da experiência, do exemplo de Fernando Collor de Mello, lá atrás, que um ano antes também não passava de um tal do Marajá, que o caçador de Marajás lá das Alagoas, que saiu com 2% e um ano depois se elegeu presidente da República. Eu acho que nessa questão da terceira via surgem, sim, vários nomes respeitáveis. Moro vem ou não vem? Moro vem ou não vem para você? Eu acho que não. Adriles, vem? Não vem. Não, como candidato? Eu acho que ele foi empurrado a ser político. O problema do Moro, como mau político... Ele não se sustenta, então. Não, calma lá. Como mau político que ele é, por exemplo, ele se silenciou enquanto o STF, que teve algum mérito no passado e hoje não tem rigorosamente nenhum, estava massacrando a Lava Jato, que foi, sim, a primeira que prendeu, inclusive, não só petistas, espectros do PP, do PSDB, do PMDB, do PSDB, esses empreiteiros, empresários, deputados, todos foram para a cadeia. E, eventualmente, o Sérgio Moro, quando essa grande operação heróica do Brasil foi sufocada e massacrada
Aí sim, também com uma certa ajuda do silêncio do Bolsonaro, com Augusto Aras, com o STF, ele não disse nada. Um homem que se colocou como juiz suspeito, que foi colocado como juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Inquisitorial, que voltou às hostes da corrupção, acabou com a prisão em segunda instância, acabou com a delação premiada, ou seja, voltou exatamente a ser o paraíso dos bandidos soltos. Então, o Sérgio Moro, isso que eu vou completar meu raciocínio, no momento que ele se silencia, ele se coloca como péssimo político. Então, ele é alçado e obrigado a ir para a carreira política para responder pelos seus feitos. Senão ele vai ser lembrado como um grande covarde e uma grande ausência no momento que o país, que o STF está sufocando a justiça no país.